Meu nome é Lara, tenho 24 anos e até um mês atrás eu acreditava que finalmente tinha encontrado um lugar seguro para morar. Depois de anos dividindo apartamento com pessoas estranhas, mudando de república em república, eu tinha conseguido alugar um pequeno estúdio no quarto andar de um prédio antigo, mas silencioso, no centro da cidade. Era simples, mas era meu. Cada canto tinha meu cheiro, minhas coisas, minhas pequenas rotinas que me davam paz. Ou, pelo menos, me davam. Eu conheci meu vizinho do 4B na primeira semana que me mudei. O nome dele era Arthur. Um cara discreto, de uns 30 e poucos anos, sempre vestido com roupas neutras e que falava baixo demais. Eu nunca soube ao certo qual era o trabalho dele, e mesmo quando perguntei ele desviou, dizendo que viajava muito e que não ficava muito tempo em casa. Eu achei estranho, mas não o suficiente para acender nenhum alerta, afinal, quem sou eu para julgar? Os primeiros dias foram tranquilos. Trabalho, casa, banho quente à noite, janta improvisada, um pouco de música baixa e cama. Eu dormia como uma pedra, cansada de verdade. E talvez esse tenha sido meu primeiro erro. A primeira coisa estranha aconteceu numa terça-feira. Lembro porque eu tinha chegado do estágio exausta, com dor de cabeça. Joguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos, fui ao banheiro para lavar o rosto. Quando levantei a cabeça e olhei para o espelho, notei algo no meu reflexo que não deveria estar ali. O tapete da sala estava torto. Eu sei como isso soa, uma bobagem, mas eu tinha mania forte de alinhar aquele tapetinho antes de sair do a pé. Ele estava sempre perfeito, sempre. Saí do banheiro devagar, com o coração acelerando sem motivo real. O silêncio do apartamento era ensurdecedor, como se estivesse segurando a respiração comigo. Caminhei até o tapete e o toquei. Estava virado, como se alguém tivesse passado por cima e arrastado a ponta. Eu balancei a cabeça tentando achar uma explicação. Talvez eu tivesse tropeçado nele de manhã, talvez eu tivesse mais cansada do que pensei. Fui dormir repetindo isso para mim mesma, como um mantra, até apagar. Mas na noite seguinte, eu acordei com uma sensação estranha. Não um barulho, não uma luz. Era a sensação de que alguém estava me observando. Sabe quando você acorda com o corpo em alerta, como se tivesse uma presença no quarto? Foi exatamente isso. Meus olhos se abriram de uma vez só e eu fiquei ali, imóvel, no escuro, meu coração batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes. Mas eu estava sozinha. E depois de longos minutos procurando qualquer movimento, qualquer sombra, qualquer coisa, voltei a dormir. Só que quando eu acordei de manhã, vi a segunda coisa que não deveria estar ali. A porta da cozinha entreaberta. Eu sempre fecho a cozinha antes de dormir, sempre. É automático, como escovar os dentes. Mas ela estava lá, aberta, o suficiente para deixar uma lasca de luz entrar. E pior, a cadeira da mesa estava afastada, como se alguém tivesse sentado ali. Não muito, só alguns centímetros, o suficiente para ser perceptível, o suficiente para gelar minha espinha. Ainda assim, eu me convenci de que isso podia ter sido culpa minha. Estresse, cansaço, distração. Eu tinha provas de que vivia esquecendo coisas simples. Mas então, 3 dias depois, eu encontrei a prova que acabou com todas as minhas desculpas. Eu estava arrumando o armário do banheiro quando encontrei, atrás dos meus produtos, uma coisa que não era minha. Uma tampinha de lente de câmera, pequena, preta, com uma letra branca. A. Eu fiquei segurando aquilo na mão por longos segundos sem entender. Eu não tinha câmera. Ninguém tinha ido ao meu apartamento. Eu não tinha convidados, eu não tinha amigos que apareciam sem avisar. Só tinha uma pessoa no meu andar cujo nome começava com A. Meu vizinho, Arthur. Meu corpo inteiro tremeu. Pela primeira vez, a possibilidade me atravessou de verdade. Alguém estava entrando no meu apartamento. Eu entrei em pânico silencioso porque eu não queria me convencer disso. Mas naquela noite, quando eu tentava dormir, ouvi. Finalmente ouvi um som claro vindo da sala. Um estalinho leve, como um pé pisando na madeira antiga. Eu prendi a respiração. E, de repente, senti algo pior que medo. Senti certeza. Eu não estava sozinha no apartamento. E a pessoa que estava ali dentro comigo sabia exatamente como se mover sem ser vista. Eu fiquei paralisada. Era como se meu corpo tivesse sido desconectado do cérebro. Eu só conseguia ouvir meu coração batendo tão forte que parecia que alguém ia escutar. O som na sala foi tão sutil, tão calculado, que eu soube, na mesma hora. Quem estivesse ali fazia isso há muito tempo. Eu não sei quanto tempo fiquei imóvel, respirando em intervalos curtos, esperando qualquer outro som. Silêncio completo. Mas não era um silêncio normal. Era um daqueles silêncios tensos, carregados, como um corredor escuro que você sabe que não deve atravessar. Senti meu corpo tremer por dentro, como se meus órgãos estivessem vibrando.
Finalmente, criei coragem para pegar o celular do lado da cama. A mão tremia tanto que quase deixei cair. Abri a câmera e apontei para a porta do quarto, apenas a fresta iluminada. Esperei. Nada. Passei alguns segundos assim, imóvel, tentando respirar sem fazer barulho. Foi quando a luz da sala apagou. Sozinha. Do nada. Como se alguém tivesse passado pelo interruptor. Eu engoli o ar tão seco que pareceu cortar minha garganta. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Eu segurei um soluço com tanta força que senti dor no peito. Estava acontecendo. Não era mais paranoia. Tinha alguém na minha sala, no escuro. E eu estava presa dentro do meu próprio quarto. Pensei em ligar para alguém, mas quem? Minha família morava a horas dali. Eu não tinha amigos próximos. Eu era sozinha. Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia escrever. Mesmo assim, abri a conversa com o número da portaria. O prédio tinha um porteiro noturno, André, que sempre ficava lá no térreo, lendo o jornal. Tem alguém no meu apartamento. Escrevi, mas não enviei, porque antes que meu dedo apertasse o botão, eu ouvi outro som, dessa vez mais perto, como um arrastar de palma contra a parede, baixo, lento, quase carinhoso. Era do lado de fora da porta do meu quarto. Eu quase vomitei de pânico. Me encolhi na cama, sentei para onde correr. Era como ser caçada dentro do lugar onde você deveria estar segura. O som percorreu a parede até parar exatamente atrás da cabeceira da minha cama. Eu prendi o ar apertando o celular com tanta força que senti a capa estalar. Então, ouvi um sussurro. Um sussurro real, baixíssimo, inconfundível. Shhh. Eu gritei. Não consegui controlar. Um grito rasgado, desesperado, involuntário. Meu corpo inteiro entrou em choque. De repente, o barulho parou. Nenhum passo, nenhuma respiração, nada. Enviei a mensagem para o porteiro com o dedo tremendo tanto que mal consegui olhar. Ele respondeu em menos de 10 segundos. Subindo. Eu fiquei ali, abraçada aos meus joelhos, esperando o som da campainha, o barulho da porta sendo arrombada, qualquer coisa que significasse segurança. Mas o que eu ouvi antes foi a porta da sala se abrindo e a luz acendendo novamente. O intruso tinha saído. A porta do meu quarto continuava fechada. Eu não tive coragem de abrir. Fiquei ouvindo tudo em silêncio. Passos no corredor do prédio, vozes masculinas, a campainha tocando. Eu corri para atender ainda tremendo. O porteiro estava pálido, segurando um cacetete de madeira que provavelmente encontrou por instinto. Senhorita Lara, a senhora está bem? Ele perguntou com a voz pesada de preocupação. Ele estava aqui, eu disse, sem reconhecer minha própria voz. Revistaram o apartamento. Tudo parecia normal demais, nada quebrado, nada fora do lugar, exceto a cozinha novamente. A cadeira um pouco afastada, a porta aberta. Era sutil, mas era o meu pesadelo. Ninguém foi encontrado. Depois que o porteiro saiu, eu tranquei todas as trancas, empurrei a cômoda contra a porta e sentei no chão com as costas encostadas na madeira. Eu estava completamente exausta, mas não ousei fechar os olhos. No dia seguinte, quando o sol finalmente entrou pelas frestas, eu tomei uma decisão. Iria falar com o síndico, exigir câmeras, exigir a troca da fechadura. Só que quando eu saí do apartamento e caminhei pelo corredor, eu encontrei Arthur parado na porta do 4B, me olhando, sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. E no chão, na porta dele, tinha algo que fez meu sangue gelar. A tampinha de lente de câmera. Outra, idêntica à que eu tinha encontrado no meu banheiro. E dessa vez eu vi quando ele chutou com a ponta do sapato, fazendo-a deslizar em minha direção. Eu não me lembro exatamente quanto tempo fiquei ali, encolhida no canto da cama, ouvindo o barulho do meu próprio coração tentar arrebentar minhas costelas. Sei apenas que, em algum momento, quando consegui respirar sem soluçar, algo dentro de mim estalou. Eu estava cansada de sentir medo. Cansada de me esconder dentro do meu próprio lar, como se fosse a invasora, como se eu estivesse errada por existir. E o pior é que, mesmo assim, uma parte de mim ainda se sentia frágil, como se pudesse quebrar só de ouvir o nome dele. Caio. O homem que, até poucos meses atrás, eu via como apenas meu vizinho do 21B. Eu precisava fazer algo. Então levantei da cama com as pernas bambas, fui até minha mesa e fiquei encarando meu notebook como se ele pudesse resolver minha vida sozinho. Abri a tampa, esperei a tela acender e comecei a digitar no mecanismo de busca, como denunciar invasão de domicílio. Os resultados apareceram rápido demais, como se o universo estivesse ansioso para me mostrar o que eu já sabia e evitava admitir. Eu precisava de provas.
Sem provas, eu só seria mais uma mulher histérica, exagerada, dizendo que sentia alguém entrar na casa. E Caio, ele parecia exatamente o tipo de homem que saberia usar isso contra mim. De repente, eu ouvi algo. Um barulho seco, metálico, vindo da parede ao lado, a parede que dividia meu quarto do apartamento dele. Meus dedos congelaram em cima do teclado. Eu não queria acreditar, mas era impossível ignorar. Passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse observando o próprio caminhar. E em seguida, 3 batidas curtas, ritmadas, na parede. Uma espécie de toque, um aviso, ou talvez uma provocação. Eu travei, e por 2 segundos intermináveis não respirei. As batidas cessaram, mas deixaram minha pele em puro choque elétrico. Fechei o notebook sem pensar e corri até a sala, abrindo a porta com força demais. Quase achei que fosse arrancar a maçaneta. Caminhei pelo corredor tentando parecer firme, mas minhas mãos tremiam tanto que ficou impossível disfarçar. Toquei a campainha do 21B, 1 vez, 2, 3, nada. Covarde, mesmo sabendo que jamais teria coragem de dizer isso em voz alta. Quando eu já estava virando para voltar para o meu apartamento, a porta dele abriu. Devagar, como se alguém estivesse segurando a maçaneta por dentro e brincando com o suspense. Caio apareceu na fresta da porta, com aquela expressão que eu só tinha visto em pesadelos. Um sorriso que não era bem um sorriso. Era algo distorcido, controlado, calculado demais. Ele me observou de cima a baixo, como se já soubesse exatamente por que eu estava ali. "Algum problema, Clara?" perguntou com aquela voz baixa que parecia sempre guardar uma ameaça escondida. Eu engoli seco, mas me recusei a baixar o olhar. "Você estava batendo na parede", disse firme por fora, derretendo por dentro. "Pare com isso. Eu não quero nenhum tipo de contato com você." Ele arqueou uma sobrancelha, como quem acha graça da ousadia de uma criança. "Eu estava dormindo. Acho que você está ouvindo coisas. Esses prédios antigos fazem muito barulho." O pior é a maneira como ele disse aquilo me fez duvidar de mim por 1 segundo. Foi rápido, mas aconteceu. E eu odeio admitir isso. "Só fique longe de mim." Consegui soltar, mesmo que minha voz estivesse quebrada. A porta se fechou na minha cara antes que eu terminasse de respirar. Voltei para o meu apartamento me sentindo menor do que antes, como se a conversa tivesse me arrancado algo essencial. Tranquei a porta com todas as travas, encostei a testa na madeira e deixei o ar sair de uma vez. Eu sabia que não podia continuar assim. Então decidi. Iria comprar câmeras. Não câmeras grandes, não aquelas que qualquer idiota perceberia. Eu precisava de câmeras pequenas, ocultas, capazes de registrar tudo sem dar a ele a chance de se preparar. No dia seguinte, levantei antes do sol, coloquei uma roupa simples e saí do prédio quase fugindo. Enquanto caminhava até a loja de eletrônicos, algo me seguia, não fisicamente, mas mentalmente. A sensação de que ao voltar, tudo estaria diferente. E eu não sei explicar por quê. As câmeras estavam na minha mochila quando eu subi de volta para o 21C. Mas assim que coloquei a chave na porta, percebi algo que fez as minhas mãos gelarem. A porta estava ligeiramente encostada. Eu tinha certeza absoluta de que a deixara trancada, sempre deixava. E naquele instante, eu soube que ele tinha entrado de novo. Dessa vez, enquanto eu estava fora. A porta encostada parecia me olhar de volta, como uma boca aberta prestes a engolir o pouco de coragem que eu ainda tinha. Eu mantive a chave parada na fechadura sem girar, como se, mantendo tudo imóvel, eu pudesse adiar a verdade por mais alguns segundos. Mas o corredor estava silencioso demais, e quanto mais eu hesitava, mais a sensação de estar sendo observada crescia, se espalhando pela minha pele como uma febre. Respirei fundo, empurrei devagar a porta com a ponta dos dedos e deixei que ela se abrisse sozinha. O apartamento estava mergulhado num silêncio estranho, sufocante. A luz que entrava pela janela da sala parecia mais pálida do que o normal, como se também tivesse com medo. Dei um passo para dentro, depois outro. Nada estava fora do lugar, mas era justamente isso que me matou por dentro. Caio sempre saía sem deixar rastros. Ele era meticuloso, cuidadoso, quase profissional. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, tão forte que meus ombros tremeram. Fechei a porta atrás de mim e travei todas as fechaduras, mais por reflexo do que por segurança. Era ridículo trancar a porta quando eu já sabia que se ele queria entrar, ele entrava. Caminhei até o corredor, cada passo ecoando como se o chão estivesse oco. Parei na porta do meu quarto. Fiquei observando a fresta por alguns segundos, esperando ver movimento, sombra, qualquer coisa. Empurrei devagar e a luz entrou, revelando nada. Meu quarto exatamente como deixei. A cama arrumada, a janela fechada, as gavetas fechadas, a cadeira no mesmo ângulo em que estava antes de eu sair. Tudo igual. Mas não estava igual.
Eu sentia. Entrei. O ar estava diferente ali, mais frio, mais denso. Tinha cheiro de metal, de suor, de alguém que não era eu. Fui até minha mesa e sentei, tentando normalizar minha respiração, mas minha mão esbarrou em algo que eu tinha certeza absoluta que não estava ali antes. Minha caneta azul, aquela que eu sempre deixava na mochila, estava em cima do teclado, perfeitamente alinhada, perfeitamente deixada para ser notada. Meu estômago se fechou como um punho. Ele entrou. Ele ficou aqui. Ele mexeu nas minhas coisas, e ele queria que eu soubesse. Minha visão escureceu nas bordas, mas forcei meu corpo a se mover. Peguei as câmeras na mochila com mãos trêmulas e comecei a instalá-las compulsivamente, uma na estante, escondida entre livros, outra atrás da porta do quarto, mirando a sala, outra dentro do armário, porque uma voz dentro de mim insistia que esse era exatamente o tipo de lugar onde ele poderia se esconder só para me observar dormir. Cada clique, cada adesivo colado, cada pequeno LED sendo configurado, me dava um fio de controle, minúsculo, mas real. À noite, eu não tinha coragem de dormir, então fiquei na sala, deitada no sofá com o notebook aberto, observando as imagens das câmeras em tempo real. A tela estava dividida em 4, mostrando meu apartamento por ângulos que eu nunca tinha visto antes. Aquilo me deu uma sensação estranha, como se eu estivesse espionando minha própria vida à distância, mas pelo menos eu estava fazendo alguma coisa. As horas foram passando. 2 da manhã, 3, 4. Foi às 4h11 que aconteceu. Na câmera do corredor, a sombra apareceu primeiro. Fina, alongada, quase líquida. Depois, lentamente, um pé cruzou a linha da porta. Caio entrou no meu apartamento como se fosse dono dele, com a calma de alguém que já fez aquilo dezenas de vezes. Meu corpo gelou. Eu não conseguia piscar. Ele caminhou em direção ao meu quarto, a cabeça levemente inclinada como se escutasse algo. Quando ele parou diante da porta do meu quarto e empurrou com a ponta dos dedos, eu quase vomitei. Ele entrou, ficou alguns segundos parado ao lado da minha cama vazia, e então fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele se abaixou, lentamente, como se procurasse alguém debaixo dela. Vendo aquilo, meu corpo inteiro travou. Eu senti como se estivesse vivendo minha própria morte por antecipação. Ele levantou, abriu meu guarda-roupa, tocou minhas roupas, passou a mão pelo tecido como se estivesse escolhendo qual vida levar embora primeiro. Depois, algo ainda pior. Ele parou diante da câmera escondida e sorriu. Não um sorriso espontâneo, um sorriso de quem sabia exatamente onde eu tinha colocado a câmera. Eu derrubei o notebook no chão e só consegui pensar em uma coisa: correr. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí do apartamento sem olhar para trás, descendo as escadas como se o prédio tivesse pegando fogo. Assim que cheguei na rua, liguei para a polícia com a voz tremendo, mas firme. A firmeza de alguém que já passou do limite e não tem mais nada a perder. Caio foi preso naquela mesma manhã. Quando os policiais entraram no apartamento dele, encontraram algo que eu nunca vou esquecer. Fotos minhas. Várias. Dormindo. Andando pela casa. Tomando banho. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.